O deputado também presidiu a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, coordenou também a Frente Parlamentar Ambientalista e é por aí que a gente começa, né? Meio ambiente tem sido uma das grandes preocupações aí do governo Lula, inclusive no mundo todo. E Lula já anunciou que o Brasil vai retomar a agenda ambiental e combater o desmatamento ilegal, que aumentou aí bastante na gestão de Bolsonaro. Mas para isso, deputados, são necessários recursos do orçamento, né? A gente sabe que a prioridade do orçamento do novo governo no momento é principalmente a questão social, né? Preocupação aí com o Bolsa Família, o salário mínimo. Como implementar essas medidas que são necessárias para a agenda do meio ambiente, retomar programas necessários e condições também para enfrentar o desmatamento nessas condições que a gente tem hoje de orçamento? Então, Gabriela, de fato, nós temos um orçamento que foi enviado, né, para a Câmara Federal, quer dizer, para o Congresso Nacional, pelo atual governo, pelo Bolsonaro, que praticamente não tem recursos para aquilo que é colocado como fundamentais para o próprio funcionamento, né, do Estado. E na área socioambiental, podemos dizer assim, tá? Você também não tem recursos para poder fazer o enfrentamento daquilo que o próprio presidente Lula anunciou, né, que vai adotar como prioridade. Então, enfrentar as queimadas, enfrentar o desmatamento, enfrentar o crime que campeia hoje, né, em especial na Amazônia. Eu faço parte também da comissão de orçamento, do orçamento deste ano. Então, rapidamente, nós conversamos aí no âmbito da própria frente ambientalista, né, com um conjunto também de parlamentares, para que nessas medidas emergenciais, no esforço que está sendo construído pelo governo de transição, né, com as lideranças da Câmara e do Senado, de atender minimamente, adaptar minimamente o orçamento, né, que é aprovado neste ano, mas é o orçamento do próximo ano, do primeiro ano do governo Lula. Então, é importante que se faça um esforço de você ter um orçamento que dialoga com o programa de governo que foi eleito nas eleições, o programa do Lula. Tá? E aí nós, evidentemente, nesta área socioambiental, também levantamos lá algumas áreas que são necessárias dar uma atualizada no orçamento para ter o mínimo de funcionamento e adotar já algumas medidas iniciais para enfrentar o crime e enfrentar o desmatamento, as queimadas, ao mesmo tempo, retomar também ações que tem que correr paralelamente, além de comando e controle, porque não basta você só enfrentar o crime, o desmatamento, se você não buscar alternativas econômicas para os trabalhadores que estão envolvidos na cadeia do crime. Estou falando do garimpo, da exploração da madeira, a caça, a pesca e assim por diante. Deputado, ao longo do mandato do presidente Jair Bolsonaro, como o senhor mesmo colocou, houve um sucateamento do todo o processo de monitoramento e controle. Fiscais do IBAMA, do ICMBio, né? Mesmo setores da Polícia Federal, como aconteceu com o próprio delegado Alexandre Saraiva, né? Que bateu de frente com o Ricardo Salles e acabou sendo exonerado e mandado para o interior do Rio de Janeiro, sendo que antes ele comandava o combate ao desmatamento ilegal no Amazonas. Além de mais recurso para fiscalização, né, efetivamente, e além da sinalização política positiva do tipo, agora vai, pode fiscalizar, que agora ninguém vai punir quem fiscalizar, como fazer o novo governo, o governo de transição, está fazendo diálogos com a Polícia Federal, com as Forças Armadas, porque também não adianta você mandar os fiscais do IBAMA lá no meio do Vale do Javari para tomar tiro, né? Como é que está sendo feita essa articulação? E a outra pergunta, acho que é a mais importante, considerando que essas forças policiais tiveram muito apoio e apoiaram a base do presidente Jair Bolsonaro, vocês acham que vão encontrar alguma dificuldade de restabelecer esse processo fiscalizatório, a segurança, né, desse processo? Não, importante, Sakamoto, reafirmar aqui que foi praticamente destruído todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente, falando aqui o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI, ICMBio, o INCRA, né? São organismos para desenvolver política de Estado, cuidado da biodiversidade, das florestas, patrimônio do povo brasileiro, e cuidado de povos e comunidades tradicionais, que são parceiros, inclusive, da conservação da biodiversidade e da floresta.
você precisa reestruturar. Alguns desses órgãos, inclusive, foram redirecionados a sua, né, atuação, né, para uma política antiambiental, daquilo que a gente está assistindo hoje. Tá? Pegar o INCRA não está trabalhando para implementar a reforma agrária da agricultura familiar. Pegar a FUNAI está fazendo contrato de arrendamento de terra indígena. Só para você ter uma ideia. Então, você precisa trazer para por aquilo que a Constituição diz que essas instituições têm que fazer, você tem que restabelecer, entendeu, os mecanismos, instrumentos. Vamos pegar a fiscalização. Praticamente não se fiscaliza. E aquilo que fiscaliza, com um monte de portaria que se deu da interpretação, você vai caducar as multas que tem, tá? Que é um dos principais instrumentos para você enfrentar o crime. Tá? Isso é uma coisa. Então, tem esse processo de reestruturação que não é de um dia para o outro, você sabe disso. A outra coisa é restabelecer um programa, tá? Podemos dizer assim, que é aquilo que já foi feito, inclusive na época do governo do Lula, que reduziu o desmatamento, o PPCDAN, tá? Que precisa ser atualizado. A realidade é completamente diferente hoje, é mais complexa. Tá? Então, precisa atualizar. E quando você faz um programa desse, você precisa ser uma ação de governo, não só do Ministério do Meio Ambiente ou só do IBAMA. Né? Então, é uma ação coordenada que envolve vários ministérios, as várias forças de segurança, desde as Forças Armadas até as forças no município, tá? E aí é onde entra. Então, isso você precisa articular. Não tem nada ainda desenhado essas coisas. Essas coisas vai desenhar agora no processo do governo de transição, de como é que vai se dar, né, este programa. A mesma coisa em relação ao diálogo. Evidentemente que agora que você começa a estabelecer esse tipo de diálogo, porque agora que está se montando, tá, para ver como é que você vai colocar. O que tem é a firmeza e a certeza de estar no plano de governo. Tá? Foi anunciado e foi comentado, né, que é uma coisa extraordinária, talvez a campanha que mais se debateu essa agenda ambiental, né, para quem acompanha as campanhas eleitorais. Então, tem uma convicção e a certeza de que o Brasil vai enfrentar, o Lula provavelmente vai falar isso lá na COP, tá? Então, isso vai fazer. Agora, é uma realidade completamente diferente, concordo com você, não vai ser fácil, tá? Mas o que a gente tem? A gente tem um programa de governo que foi debatido na campanha eleitoral, que vai enfrentar o crime, tá? E aí você precisa criar as condições necessárias, tanto do ponto de vista das forças políticas no Congresso Nacional, tá? Como também no diálogo e usar a própria a autoridade, a hierarquia das Forças Armadas, né? Envolver, né, com outros conjuntos de outras políticas, envolver o apoio, a articulação dos governadores, dos prefeitos, tá? Mas não vai ser. Nós vamos assistir aquilo que a gente está assistindo hoje na rua, de quem não aceita, por exemplo, o resultado da eleição. Tá? Então, a extrema-direita veio para ficar na rua e vai continuar ficando. E aí, mas aí o que a gente tem é a força de um projeto que foi aprovado nas urnas e a própria capacidade do Lula também de diálogo, de articulação, né? E a hora que isso começar a dar resultado, e já começa a dar resultado só o fato da eleição, né? Eu estava lá na COP, cheguei agora, você vê o clima, entendeu? Mudou, os fundos, né? Essas fundações, tudo querendo vir voltar a financiar projetos no Brasil. Então, tem um monte de oportunidade que vai gerar que esses atores que a gente vai enfrentar como dificuldade, vão diminuir cada vez mais sua força, seu espaço de atuação. Deputado, é justamente sobre isso que eu quero perguntar para o senhor. A gente sabe que a preservação da Amazônia, inegavelmente, é um valor enorme, inestimável para o Brasil, para a nossa agricultura, para a nossa biodiversidade. Tem uma série de valores ali que a Amazônia traz. Mas ela é um valor também para o resto do mundo. A Amazônia de pé ajuda os esforços globais do mundo de combate ao aquecimento global. Tendo isso em mente, é natural, é importante para o Brasil, inclusive, que, claro, a gente vai ter que investir recursos nossos para preservar nosso patrimônio, mas que o mundo contribua também na preservação desse patrimônio que interessa a todos. Eu queria saber do senhor se aí na COP e nas tratativas dentro do novo governo brasileiro, dentro do novo Congresso, se há perspectiva do Brasil conseguir isso de maneira mais ambiciosa, uma contribuição direta do resto do mundo para ajudar a manter a Amazônia de pé. Sabemos que existe já o Fundo Amazônia ali da Noruega, mas são coisas incipientes ainda, né? Não é realmente o que poderia ser. É fundamental que o Brasil volte para a agenda do clima e a essa expectativa do mundo todo e da própria figura do presidente Lula, porque as próprias COPs não têm avançado muito. Eu tenho participado das últimas. E a gente está com uma expectativa, essa semana não avançou muito, mas a gente acredita que até o final desta COP se avance e naquilo que é os temas principais desta,
que são justamente os mecanismos, os instrumentos de financiamento que são fundamentais para os países, né, que precisam, inclusive, de apoio. Estou falando de tecnologia e de recursos para que eles possam cumprir com aquilo que eles se comprometeram de redução de emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, um desses, né, é que no caso do Brasil, nós temos as condições internas, né? Nós já fizemos isso e é possível fazer. Talvez o Brasil seja um dos países que tem as melhores condições para chegar mais rapidamente em emissões zero, tá? Aquilo que emite, aquilo que sequestra de carbono, tá? Mas é fundamental que tenha, então, esses mecanismos internacionais de financiamento. Só para vocês terem uma ideia, desde 2015, o acordo que os países desenvolvidos tinham que aportar 100 bilhões de dólares por ano para apoiar as iniciativas de redução de emissões ou de adaptação, né, ou de mitigação dos países em desenvolvimento, ou os países que nem contribuem com as emissões, mas sofrem as consequências das mudanças climáticas, tá? E esses países não vêm cumprindo com essa tarefa. Então, nesta COP, era fundamental essa cobrança. E a gente passou uma semana, não se acertou ainda acordos, tem uma expectativa que nesse final de semana. E aí tem uma expectativa muito grande, inclusive, da própria figura do Lula, que vai lá e provavelmente ele vai fazer essa cobrança. Então, ele vai falar que vai fazer internamente, que o Brasil tem condições de fazer internamente. E o fato de a gente fazer internamente, Joel, vai abrir uma janela de oportunidades para o Brasil, que não é simplesmente o pouco recurso que vem para o fundo da Amazônia, que é pouco, vamos dizer assim, mas você tem outras grandes possibilidades na medida em que, no mundo todo, do ponto de vista das relações comerciais, os países, em especial na Europa, já se debatem, inclusive dentro do Parlamento Europeu, de adotar sanções econômicas para quem não cumpre, né, com respeito à floresta, à biodiversidade, aos direitos humanos. Tá? Então, estou falando assim, vai abrir uma janela de oportunidades para o Brasil. Tá? E aí, só para finalizar, o Brasil sempre teve uma postura de dizer, falar assim, olha, todo mundo precisa fazer alguma coisa, nós estamos enfrentando um problema que é global. As mudanças climáticas, a crise climática que está vivendo é global e cada um tem que fazer a sua parte. Não importa se é rico, se é pobre. Tá? Mas tem um outro conceito que o Lula trabalhou muito isso na época, que é a responsabilidade diferenciada. Então, não dá para dizer que os Estados Unidos, a Alemanha, a Noruega têm a mesma responsabilidade que o Brasil, que o Uganda, a África do Sul, Paraguai. Né? Então, fala assim. E aí, então, esses países desenvolvidos precisam ter mais responsabilidade, mas todo mundo precisa fazer a sua parte. E a outra coisa é que, no caso da Amazônia, é importante a gente dizer, né? Cada país que tem os seus ativos que são importantes para a humanidade, é a responsabilidade do seu país cuidar. Então, eu volto a afirmar que a Amazônia brasileira é do Brasil, e é o Brasil que vai cuidar, e o Brasil vai cuidar. É isso. Deputado, deixa eu aproveitar